Bom, Irônicos, estamos aqui para essa entrevista maravilhosa, que vai ser a lavagem de roupa suja. Já estou aqui, o quê? Preparadíssimo, não é mesmo? Para que a gente possa fazer essa lavagem de roupa suja, trazer os participantes e vamos ver o que vai rolar, né, meu povo? É muito importante, muito legal essa reunião para encerrar esse ciclo maravilhoso antes da grande final. Então, bora trazer aí o elenco e a gente bater um papo bem gostoso sobre tudo que rolou no reality e eles darem as suas opiniões, as suas visões sobre determinadas situações que aconteceram, para a gente encerrar e fechar esse quebra-cabeça maravilhoso da primeira temporada do Nova Era. Oi, Irônicos, estamos aqui para nossa lavagem de roupa suja. Infelizmente, nem todo o elenco ainda entrou, mas boa parte já entrou, pelo menos aí os que querem participar, querem ouvir tudo que rolou, os que saíram lá no começo, que querem saber todo o babado, e os que estão na grande final também para poder colocar todos os pontos nos is, lá fazer, né, resolverem pelo menos tudo, para saírem do reality mais tranquilos, com seus pontos de vistas bem explicado para todo mundo. A gente está aqui com a Maiana, com a Érica, com o Matt, com o Júnior, com o Samuel, com o Matheus, com Thaísa e com o Diogo. Somente Jefferson, Clarice e Felipe, ó, mais um aí, Clayton. Somente Jefferson, Felipe e Clarice que não vão participar porque eles não gravaram as entrevistas individuais deles até o momento. Então eles não vão poder participar. Tá bom? Então vamos começar com uma pergunta e já vamos começar com o centro da polêmica, que sem sombra de dúvida vai ser o que vai dar mais pano para manga. Ele não está aqui, só para deixar bem claro. Todos foram chamados e convocados para estarem aqui, para darem as suas opiniões e as suas visões. Se a pessoa não quis participar por N motivos, a responsabilidade é dela. Todo mundo teve a mesma oportunidade para expor o que aconteceu, o que está sentindo e o que aconteceu. Mas vamos começar com o nome mais polêmico da temporada, que foi Denis, né? Denis e o seu jogo maravilhoso de amizade com todo mundo. Ele acabou jogando com muitas pessoas, acabou jogando com o Júnior, com Maiana, com o Felipe, com o Diogo e com o Matheus. Prometeu prioridade, inclusive na própria entrevista que eu fiz com ele, eu falei para ele que o maior erro dele foi a palavra prioridade. Ele quis priorizar e prometeu prioridade para muitas pessoas, ele não conseguiu abraçar tudo, inclusive ajudou a eliminar uma pessoa que ele prometeu prioridade dentro do jogo. Então, agora a gente vai ouvir a opinião de cada um vai ter o seu tempo para poder dar a sua visão sobre o Denis. E infelizmente ele não vai estar aqui para poder responder para as pessoas as dúvidas e esclarecer alguns pontos importantes. Mas vamos lá, começando com Maiana. Pode falar. Que é uma pessoa falsa, foi uma cobra, pelo menos para mim, fez parte do trio do mal, ou aquele trio que eu estipulei, que fez Matheus, Diogo e Denis. Eu jurava que o pior articulador era o Diogo, mas não era. Porque o pior articulador foi o Denis, onde uma pessoa que promete 1000 juras de amor, fala que te ama e no dia seguinte te mete a facada, é uma cobra. Entende? Porque um dia antes de eu ser eliminada, ele disse que me amava. Palavras dele, ele falou que me amava e que se tivesse entre eu e Júnior e Érica, ele eliminaria o Júnior e que a única prioridade dele, prioridade em primeiro lugar, era o Felipe, seguida de mim. Depois vinham os outros, que ele estava jogando com Matheus e com Denis, mas eles não eram Matheus e Denis, não, Matheus e Diogo, mas eles não eram prioridade dele. Palavra dele para mim, que ele falou no meu WhatsApp, isso tudo para mim. E eu posso provar tudo isso que eu falei. E é isso que eu tenho que falar dele. Só uma cobra falsa e mentirosa. Érica, quer falar alguma coisa? Como eu falei na minha entrevista, eu falei para a Maiana, inclusive, que o jogo do Diogo não me surpreende, porque eu e o Diogo a gente já se conhece de muitos realities, e eu sei que o Diogo ele é muito estrategista, ele é muito frio nas jogadas dele, só que eu conheço esse jogo. E o jogo do Denis, para mim, é um jogo muito mais sujo, porque é um jogo que ele joga no privado de todo mundo, ele pede ajuda de todo mundo, ele conversa sobre o jogo com todo mundo, porém, na hora de jogar,
ele só joga pensando em si. Só que o grande erro dele é prometer as coisas. Justamente por causa disso, porque ele, tipo, eu vim de uma relação com o Denis de outros jogos que a gente era muito próximo, no próprio reality da Maiana. Mesmo eliminada, eu fiz praticamente junto com ele todas as provas que ele ficou depois que eu saí. E quando eu entrei no Nova Era, ele foi uma das primeiras pessoas que veio no meu privado quando caiu na órbita, falar sobre a órbita, que eu aconselhei ele a fazer, tentar ser mais rápido na prova de foto. E na primeira prova de ataque, ele me atacou. Então, tipo assim, eu não entendi muito a lógica, só que aí depois eu comecei a perceber que ele estava passeando em todos os grupos, porque ele estava de amizade com Matheus, Lucas e Diogo no grupo que tinha do vídeo, que acabou se formando ali uma aliança para defesa. Ele também prometia para o Felipe que era a prioridade dele, ele prometia para a Maiana, ele conversava comigo sobre o jogo, então eu acabei percebendo que ele estava se aliando a todo mundo. E isso me recordava também o ato dele, de que ele falava mal de umas pessoas com a gente no reality da Maiana, mas no grupo principal ele conversava normalmente com essas pessoas justamente para não ser votado. Então o jogo dele é esse, é ficar circulando em todos os grupos, ficar tratando todo mundo bem, fora as trocas de outras coisas aí nos privados da vida, para que as pessoas não tenham ele como foco e mantenham ele no jogo até onde ele puder, sem perceber. Só que no Nova Era ficou escancarado o jogo dele com todo mundo. E essa foi uma das perguntas que eu fiz para ele na entrevista. Não vou dar muito spoiler, até porque eu gostaria muito que ele estivesse aqui. Mas, Clayton, coloca, muta aí a tua chamada. Coloca no mudo, porque tu deve estar comendo salgadinho. E não oferece para ninguém, porque a gente está ouvindo o barulho da embalagem. Uma das perguntas que eu fiz para ele foi justamente o fato de tu jogar com a Erika, jogar com ele lá no reality da Maiana. E por que ele não trouxe essa amizade para o Nova Era, já que já era muito próximo, vocês dois eram muito próximos. A resposta dele foi que, para ele, cada jogo é um jogo. E dentro do Nova Era ele tá jogando, ele não leva a amizade, ele leva o jogo. E dentro do Nova Era o jogo, e no jogo vocês não eram próximos. Essa foi a resposta. Gostaria que ele estivesse aqui para poder falar sobre. Exatamente, mas aí o discurso dele na frente da gente não era esse, porque ele vivia fazendo as coisas, pedindo perdão e desculpa, dizendo que fez sem pensar, porque fui muito burro, tipo, uma inocência que não existe, porque na verdade ele não é inocente, ele faz tudo de caso pensado. Então a pessoa que alega dizer que não foi por amizade, foi pelo jogo, não era o que ele falava no privado das pessoas. No tanto que eu falei para ele lá que ele perdeu 2 amizades por causa de jogo, que foi eu e a Maiana. E ele disse que não, que amava e não sei o que, pedindo desculpa. Então, para mim, esse discurso de que a amizade ou é jogo, não existiu, porque não era o que ele falava para se defender. Matt, quer falar alguma coisa? Qual era a tua proximidade com o Denis nessa na Nova Era, na temporada? Vocês chegaram a jogar junto ou não? Então, eu tô um pouco perplexo, eu não sabia dessa treta, tô descobrindo aqui agora. E o Denis é uma pessoa que eu considero, tipo, muito amigo mesmo, sabe? E lá no início, na prova do labirinto, ele foi uma pessoa que eu ajudei, entendeu? Então, eu, tipo, ajudei ele naquela prova, e eu, não por interesse, mas por gostar dele, tipo, gostar muito dele e querer que ele entrasse. E agora eu descubro que ele traiu as meninas, tipo, muito traíra com elas, entendeu? Tipo, eu tô perplexo, não saber que ele faria isso, até porque no meu reality, quando o Vitor fez isso com ele falou mal do Vitor, muito mal do Vitor, entendeu? Porque o Vitor, tipo, eliminou ele no meu reality, e agora ele praticamente fez a mesma coisa com a Maiana, entendeu? Então, tipo, eu acho que vira uma certa incoerência. E eu tô preocupado, eu não sei o que ele faria comigo, com a minha amizade, se eu não tivesse desistido do game, entendeu? Não sei se ele trairia também. Surge essa dúvida, sabe? E é isso. Júnior. Eu acho assim, que não só o Denis, como o Denis e o Diogo, são 2 hipócritas. Tanto um quanto o outro. Só que um joga bem, o outro é burro. O Diogo é o bonequinho que segura o grupo todo, Felipe e Denis, só que o Felipe é na dele, e o Denis é burro. O Denis ficou articulando privado por privado, enquanto o outro sonso ficava por trás, fazendo o jogo sujo. A oprão dele ali. E, assim, quando ele veio falar comigo, eu não preciso ter investido não, Diogo. Peraí que eu já chego em tu. Ele veio dizer que o Diogo, que ele era muito próximo do Diogo, mas, assim,
o jogo dele muito se baseava no que o Diogo fazia. Quem me disse isso não sou eu, não. Eu não tirei palavras da boca de ninguém, não. Eu tirei da dele mesmo. E sobre esse paredão entre eu, a Erika e a Maiane, que ele disse que tiraria eu, ele veio com essa mesma história e falou que tiraria a Erika, que a Erika não era prioridade dele no jogo. Então, entre eu, a Maiane e a Erika, ele tiraria a Erika do jogo. E, tipo, isso me deixou. E ele prometeu lealdade, prometeu tudo. E eu percebi a falsidade dele a partir da prova, que vieram me dizer que ele foi em mim, que foi meio óbvio. A prova que você tem que gravar o vídeo daqueles pontos 2 em 1. Quando eu cheguei nele, você votou em mim, eu não votei, não. Aí depois, é porque eu falei que ia votar nele, né? Eu disse antes, se quiser votar em mim, não tem problema de votar, não, não ligo. Aí ele falou, não, eu não vou votar em você. Quando acabou a prova, tu votou em mim, ele, não, eu precisei votar, porque assim, a gente lá precisou, não sei o que, vai me defender. Só que para ele se defender, ele que deu a ideia como opção. Então, assim, depois disso ele deu com 1000 desculpas, não sei o que ele não pretendia fazer aquilo. E quando eu enfrentava ele no grupo, mandar qualquer coisa, ele vinha no meu privado responder a mensagem, pedindo desculpa para não tocar no assunto. Bom samaritano. Eu acho assim que ele jogou sujo não só comigo, mas com todo mundo. Foi tão intenso que o vídeo dele chegou a bugar. É só isso que tem pra falar, Júnior? Samuel quer falar alguma coisa? Samuel foi um dos primeiros eliminados, mas o que tu tá achando disso tudo, dessa... Então, gente, eu não posso falar muita coisa, porque como eu saí no começo, né, eu nem sabia disso, mas me surpreende um pouco o povo ter essa visão do Denis, até porque enquanto eu tava lá, ele era bem quieto, nem via ele, então ele parecia ser bem múmia, né? Aí, tipo, a gente chega aqui e descobre que ele tramou e tudo mais, e a gente fica chocado. Mas me admira um pouco o povo ainda acreditar nesse jogo de privado em privado, sabe? Porque é algo muito antigo isso, gente. Mas, enfim, né? Só isso mesmo. Diogo. Eu comecei a perceber que o Denis estava jogando contra as pessoas a partir do Matheus, na qual o Matheus começou a ter muitas dúvidas, que ele ficava perguntando, Denis, tá fazendo isso? Denis tá fazendo aquilo? E pra mim também não passava na minha cabeça que o Denis poderia estar jogando. Foi quando eu me toquei, a partir daquele momento quando você divulgou quem era a prioridade, ele colocou o Felipe, que eu me toquei, que eu falei assim, não é possível, porque não passava pela minha cabeça que ele tá fazendo aquilo. Porém, o Matheus sempre ficou com aquele ponto de interrogação e sempre perguntava, gente, vocês estão jogando contra a pessoa? Vocês peguem e falem que é pra mim jogar também. E não se passava pela minha cabeça, até o momento que você divulgou. Mas quando você divulgou, eu não fiquei nada preocupado, porque mesmo ele jogando com outras pessoas, não me afetou em nada no meu jogo, no meu jeito de jogar, não me afetou em provas, não me afetou em nada. Eu não fiquei tão abalado como as pessoas ficaram. Então, mas eu não acreditava, tipo, eu não imaginava que ele teria feito isso. Mas quando eu descobri, eu não fiquei, tipo, abalado como outras pessoas ficaram, porque não me afetou em nada. E sobre o Júnior, tu não ficou abalado porque ele não teve a oportunidade de te prejudicar. Exatamente. Mas tu não pensa que tu acabou protegendo boa parte do reality inteiro a alguém que em algum momento poderia te derrubar? Eu não fiquei com essa preocupação, até porque eu acho muito difícil dele me derrubar. Então, não. Não? Eu acho que... Eu não fui de conversar com ninguém no PV. Eu acredito que a pessoa que eu mais conversava, assim, de mandar mensagem sobre prova, no começo era o Matt. O Matt saiu, então, tipo, a minha prioridade foi o Matheus. Então, eu e o Matheus era o que mais conversava. Sempre falava o Matheus que era o meu top 2, tipo... Além, depois de mim, eu queria ele. Tanto que eu coloquei ele em primeiro lá naquele negócio. Então, Não, como eu falei pra você na minha entrevista, eu acredito que no começo do jogo é essencial a gente jogar em grupo, porque não tem como jogar solo no começo do jogo, porque senão você não vai pra frente. E foi isso que eu fiz. E ao decorrer dessa final eu fiquei muito ocupado, eu fiquei doente, eu estava trabalhando, então eu não ia quebrar minha cabeça e ficar me preocupando e correndo atrás de Denis, sendo que pra mim não estava me afetando. E foi isso. E eu acredito que sobre o Júnior, eu acredito sim que possa ser um pouquinho de inveja, porque começou a me atacar do nada. Ele veio falar pra mim que eu era uma pessoa que eu não falava o que eu queria, que as pessoas sempre falavam por mim, sendo que a pessoa que mais impôs ou que falou o que queria falar naquele grupo foi eu. Tanto que eu falei pra ele, falei pro Felipe, falei pra Maiana, no final falei pro Denis. Então acredito que o argumento que ele teve, que as pessoas vão no meu lugar para me proteger ou para falar as coisas de mim, estava errado. Então acredito que por isso ele deve sempre me colocar como alvo que, tipo, nossa,
ele é o cabeça, assim como a Maiana também teve esse pensamento de que eu era a cabeça, porém eu estava jogando, só estava fazendo a prova, só estava numa aliança onde tinha essas duas pessoas e foi isso, eu não fui o cabeça de ninguém. Se em algum momento eu joguei foi com estratégia, mas eu não joguei em nenhum sentido de fazer mal para ninguém, não. Matheus. Então, a Érica ela levantou 2 pontos muito importantes aí sobre o Denis. Uma eu discordo, que foi o jogo que ela disse que foi escancarado. Só teve uma pessoa que eu imaginei que ele estava jogando, mas não como prioridade. Se ajudava uma vez ou outra, porque isso acontece em game também. A gente se ajuda, mas ninguém é prioridade de ninguém. E outro ponto foi na questão dele ser um pouco sonso, porque teve uma prova lá, que foi a que o Júnior tocou, que era de dar 3 pontos, 2 pontos e 1 ponto. Eu até comentei na minha entrevista, foi a partir dali que eu comecei a suspeitar do Denis. Eu já vinha suspeitando, mas foi a partir dali que eu fiquei, caraca, eu vou no grupo, fiquei perguntando, vocês estão jogando com outras pessoas? Porque eu também vou jogar e tal. Aí ele falou que não sei o que, a prioridade dele era a gente, beleza. Aí nessa mesma prova, de 3, 2 pontos para dar para os demais, eu tinha ido no privado dele perguntado se ele estava indo com a gente, porque Felipe, de acordo com nossos cálculos lá, era para ter sido um dos que iam para disputar, ver se saiu ou não da prova. Aí quem acabou indo foi eu. Eu sei que era acumulativo e tudo mais, mas de acordo com minhas continhas lá, era para Felipe ir. Aí acabou que eu acredito, não sei ainda, mas eu acredito que ele não tenha ido no Felipe. Se foi, colocou um ponto lá para baixo. Aí foi a partir daí que eu comecei a ir lá no grupo, perguntando se... Até o Diogo me chamou de paranoico. Mas é verdade, eu fiquei assim com o pé atrás. Eu fiquei insistindo mesmo, eles sabem disso. Gente, não tem problema vocês estarem com outra pessoa. Eu só queria saber para mim também. Porque eu vou precisar de outras ajudas. Talvez só com vocês eu não consiga, porque eu tava indo pra órbita, né? Tava já com esse pressentimento que eu ia pra órbita. Eu falei, talvez só com vocês eu não consiga ir, eu vou me aliar a outra pessoa. Certo, e só uma pergunta. O combinado de vocês era dar 3 pro Felipe ou no mínimo 1 pro Felipe? Então, é porque cada vez que a pessoa ia saindo, ia subindo. Por exemplo, Sim. o Júnior que foi o primeiro a sair. Logo no início a gente deu 3 pra ele. Então ele já saiu. Aí quem tava no 2 votos, subia pro 3, quem tava no 2 ia pro 1, e aí entrava alguém pra ir pro 1 ponto. Deu pra entender? Entendi. Assim, eu dei uma olhada nesses vídeos aí depois da nossa entrevista e, tipo, eu não posso soltar muito spoiler, né? Mas eu posso dizer que ele não votou no Felipe, não. O problema é que ele não tá aqui. Pra ele poder falar, seria muito importante ele aqui, porque ele ia esclarecer muita coisa, ia dar o ponto de vista. Mas é complicado. É muito complicado quando a pessoa não está aqui, né? Pra poder falar a respeito. Porque tá todo mundo jogando a visão que tem sobre ele, mas ele não tá aqui pra poder se defender. Seria muito importante. Mas, de fato, como eu falei na entrevista pra ele, o jogo dele foi... Ele errou muito, ele pecou muito em querer abraçar muitas pessoas. É como eu falei na própria entrevista pro Matheus. Eu posso chegar pro Diogo e falar assim, Diogo, tu é meu amigo nesse reality, eu gosto muito de você. Enquanto eu não precisar votar em você, eu não vou votar. Eu falando isso pro Diogo, eu não tô falando pro Diogo que ele é a minha prioridade. Eu tô apenas deixando claro pra ele que até onde eu puder, eu não vou votar nele. Mas se eu precisar votar, eu vou votar. E eu acho que o grande erro dele foi prometer pras pessoas prioridade. Ele prometeu prioridade demais para muitas pessoas e ele não conseguiu abraçar essas pessoas todas. Porque chegou um momento que ele precisava priorizar alguém e acabar deixando os outros de lado, como foi o caso. Ele acabou votando no próprio Matheus. Pode falar. Deixa eu só falar. Nesse dia dessa votação, vamos lá. Eu fui uma das pessoas que votei nele, no Denis. Chamei ele no privado, avisei a ele que eu tinha votado nele. Fiquei com dó no meu coração, fiquei com remorso por ter votado nele. Não lembrava que era acumulativo nem nada. Inclusive, ele falou comigo em uma chamada de vídeo onde estava eu, ele e o Felipe. Foi daí que eu comentei do que eu tinha descoberto do jogo dos meninos. E eu entreguei todo o meu jogo a ele. Entreguei todo o meu jogo a ele e ao Felipe, dizendo que eu tinha descoberto que o Diogo estava jogando com o Matheus e com o Lucas. E ele não falou nada comigo. Ele não tinha falado nada comigo, ficou calado. E eu contei tudo que eu descobri e ele ficou ali assim, eu fiquei... E quando o meu baque não foi nem tanto ele ter votado em mim, foi eu descobrir que ele estava jogando totalmente sujo contra mim. Inclusive, no dia desse chamada de vídeo,
ele não me falar que estava jogando com o Diogo e com o Matheus, e ouvindo tudo, e não ter a capacidade de falar, bicha, mulher, travesti, sei lá, não me fala, porque eu tô jogando com os meninos, eu ia entender, entende? Aí, ô Douglas, continuando aqui. Eu achei ele sonso. Desculpa, Matheus, ter te Não, não interrompido. tem problema. Relaxa. Eu achei ele sonso, eu concordo com a Érica, porque nesse dia aí dessa pontuação 3, 2, 1, eu tinha ido no privado dele, eu já tava com o pé atrás, assim que eu fui eliminado. E assim que acabou a prova também. Eu pedi print pra ver se ele me mandava. Como ele não mandou, ficou inventando uma desculpa, ele falou, não, eu fui jogando com qualquer pessoa aqui, nem me toquei. Eu só tava pegando lá do grupo, que a gente tava mandando a listinha lá no grupo. Eu só tava pegando e me mandando no privado do Douglas, eu nem me toquei não. Não, então tá bom. Aí foi a partir daí que eu me toquei. E outra coisa que o Diogo falou é que ele não sentiu esse impacto aí do Denis, essa falsidade. Eu senti porque eu era muito próximo ao Denis. Tanto que na minha lista de prioridade eu coloquei ele como primeiro. Porque ele conversava muito comigo no privado. Muito, muito. Ele pedia ajuda de outros games, eu sempre ajudava. Então, tipo assim, pra mim, ele tava super ali comigo, sabe? Tô contigo e não abro, e é isso. Aí, por isso que eu senti bastante. Não custava nada ele ter falado, poxa, eu tô jogando com outra pessoa também. Eu sabia que ele tava jogando, na verdade. Eu não sabia que era como prioridade. Foi por isso que eu senti mais isso. Thaísa, quer falar? A Thaísa saiu. Não, Thaísa tá ali. Thaísa, quer falar alguma coisa, meu amor? Thaísa tá ali quietinha, só ouvindo, só observando. Menina, eu tô passada com tudo isso. Primeiro, como é que eu perdi uma fofoca dessa, um bafulê desse? Não era pra mim ter desistido. Mas assim, gente, brincadeira à parte, eu tô muito passada. Porque eu não esperava isso do Denis. Um jogo desse, tipo assim, de traição, digamos assim. Porque assim, eu digo pelo meu exemplo. Gente, eu não consigo ir no PV. São os meus amigos, eu não consigo jogar de PV. Eu fico ali no grupo, interajo com todo mundo, vou na votação, volto, vai em quem, Thaís? Eu não sei, na hora é isso. Gente, mas como é que o Denis faz um negócio desse? Eu tô passada. E o pior, ele nem aparece pra esclarecer o que foi que aconteceu. Viajou. O babado ser maior. Uma viagem inesperada. Um filme, na verdade. Eu não tô entendendo quem ele traiu, eu não tô entendendo quem foi que ele voltou, não tô entendendo nada, só sei que ele traiu alguém aí a Erika tá no meio, mas a Mariana, menino, tá o maior bafulê. Mas é isso, eu nem esperava ele coloca a Carol Conká no chinelo. Como? Bom, exatamente. Inclusive é um... ele na mesma balança. Oi, Fala, Érica. Não, tô dizendo, inclusive é um jogo muito parecido o jogo que ele fazia, porque ela era uma pessoa que circulava pela casa, num canto ela falava mal de uma pessoa, mas aí quando ela encontrava com a pessoa, ela tratava super bem e falava de outra pessoa. Era basicamente o jogo do Denis nisso, porque ele conversava sobre o jogo com algumas pessoas, mas aí ele ia lá para paricar a outra. E combinava de votar em uma pessoa, mas para outra pessoa lá ele prometia que não ia votar, que era uma prioridade dele. E é verdade, olha aí o que o Samuel falou. De fato, o Denis se transformou de um participante muito quieto e no começo para um participante que deu entretenimento, né? Agora vamos falar de outro ponto muito importante. A grande vilã do jogo. Olha eu só terminar esse assunto aqui rapidinho. Fala. Eu responder só um negócio que o Diogo falou embaixo. Sobre ele ter questionado a inveja, que só se eu for ter inveja do quê? Da soberba dele, da obsessão pra ganhar. A única coisa que eu vou sentir inveja, né? Porque fora isso eu não vejo nada demais. Eu entro no jogo pra ganhar, não pra perder. Sim, mas você entra só pra fazer close, você tá no game errado. Você não deveria nem ter entrado. Você que era a minha vez de falar. E a partir do ponto, eu conheço o jogo dele. Ele é 5 desde o começo, eu sei desde a segunda semana. Ele falou que eu comecei a atingir ele. Eu não preciso lacrar em cima de você, não. Nunca precisei. Até porque eu redi até o final. Sem dar um pio de você. Você que veio atacando e chamando de alvo fácil. Aí foi quando que eu estourei com você. Que pra mim, prefiro ser alvo fácil. Responder normalmente o que eu falei no grupo. Do que ser soberbo e cínico, igual a você. Sim, agora eu posso falar? Pelo menos eu não fui pra final na empurra do ADM. Eu fui por esforço meu mesmo. Então você não tem nada que falar. Que você tá ali, só tá ali por esforço seu. Que você nem pra final, você deveria ter ido. O que eu vi lá, você ficou em quinto, não ficou em quarto. Você foi chutado mesmo pra final pelo ADM. Então, ó. Eu tô nem aí.
Tá, vamos falar sobre outro ponto aqui muito importante, que foi a desistência do Matt, que acabou aí causando uma grande ruptura em panelas e causando muito alvoroço também. Eu fiz a entrevista com o Matt ontem e a gente não pôde conversar muito, porque tinha muita coisa que ainda precisava passar no spoiler, que não podia se dar spoiler pra ele, porque a entrevista dele vai ser postada lá no episódio do número 6. E eu não posso falar muita coisa, mas como esse episódio da lavagem de roupa suja vai ser colocada na final, a gente pode falar sobre tudo. Bom, vamos lá. Matt acabou desistindo por uma série de fatores, né, acumuladas junto com alguns problemas pessoais, e ele acabou desistindo do jogo, e isso acabou causando uma grande ruptura, que até então existia uma panela entre Diogo, Matt, Maiana e Eric. Porém, Diogo também estava na mesma panela em um grupo que tinha Lucas, que tinha Matheus e que tinha Denis. Com a desistência do Matt, Maiana e Érica também, lá nele. Tá, isso. Aí, Matheus, o que causou, assim, ó, o desafio mais simples do reality foi justamente o que causou tudo, que foi as fotos embaralhadas. Foi o desafio mais simples que eu criei e foi o que mais causou. Porque esse desafio daí causou que Matheus foi o primeiro a adivinhar. Matheus não deu a resposta lá no grupo, no grupinho do reality, da panela. Érica Braba acabou saindo daquele grupo. A Maiana criou um novo grupo, colocou a Érica, colocou Diogo, colocou Matheus. Aí Matheus desistiu, Matt desistiu, para não falar Matheus, porque senão vão confundir. Aí Matt desistiu, aí Diogo, Maiana e Érica se estranharam, se afastaram. Diogo grudou com Matheus e com Denis, e Maiana e Érica formaram uma nova aliança com Júnior, Yuri e Clarice. E aí se deu uma nova panela. Se Matt não tivesse desistido, muito provavelmente essa panela aí nunca teria surgido, porque até então, para Maiana, Júnior, Yuri, Clarice eram alvos, e depois de uma rodada acabou virando aliados. Então eu quero que vocês juntos aí, de alguma forma, me mostrem como que foi essa loucurada toda que aconteceu. Para que todo mundo possa entender, porque na entrevista cada um falou a sua visão e agora a gente precisa juntar os quebra-cabeça tudo dessa loucurada toda. Ou se resolvem ou se matam, é agora. Quer começar, Diogo? Eu posso começar? Queria começar. Ai, Pode começar. Já vou Eric, até então. servir. Podem começar vocês. Vou até servir um chimarrão aqui pra mim, porque eu quero ouvir Vamos bem lá essa história. esclarecer alguns pontos. Eu não entrei no grupo do... Não era uma panela, eu, Diogo, Maiana e Matt. Foi um grupo que eles criaram no dia da prova das imagens, e a qual eu estava na igreja. Quando eu cheguei, a Maiana foi o Diogo, perguntou se eu queria ajuda e me adicionaram nesse grupo. Porém, ele não durou, acho que em torno nem de 24 horas ou 48 horas, porque ele foi um grupo exclusivo para a prova. O grupo que estava eu, Denis, Diogo e o Lucas foi o grupo criado para fazer o vídeo do Sobrenatural. Tá, vamos só cruzar a linha. Só falar um negócio aqui rapidinho. Só um pouquinho, Mara. Vamos só cruzar a linha para que a gente possa entender o momento. Essa prova, ela foi no episódio 4 com a eliminação do Clayton, tá? Então significa que com a eliminação do Jefferson, com a eliminação de Samuel, não tinha panela nenhuma. É isso? Não. Assim, não tinha totalmente uma panela. Porque eu jogava com o Matt em primeiro, no meu ponto de vista, Eric e Diogo. Mas não tinha grupo. Ainda não, foi naquele momento que a gente criou o grupo. Tá. Eu criei. Tá. Então, só pra gente fazer a linha cronológica. Então, com a saída do Jefferson e com a saída do Samuel, que foram os dois primeiros, não tinha, então, um grupo propriamente da panela. Eram só umas conversas. Falar algo. Pode. Gente, mas quando eu saí já existia uma panela. Qual que era, então? Do Supernatural votaram no Samuel pra salvar o Lucas. Então, eu acredito que no fim era sim uma panelinha pra salvar eles que estavam lá. Sim. Então, também foi um ponto que eu fiz que eu perguntei. Essa questão de salvar o Lucas foi por isso que eu falei que, querendo ou não,
Falaram que era só um grupo que tinha acabado se formado por causa do vídeo, mas era um grupo que se falava. E nesse grupo foi decidido, foi o grupo Sobrenatural. E nesse grupo, o Diogo perguntava da gente em quem a gente ia atacar na órbita e qual era o foco. E o intuito era defender o Lucas, e por isso eles decidiram que iam no Samuel, né? Eu não me engano se eu votei nessa rodada. Mas aí, querendo ou não, por isso que eu falei que esse grupo já tinha se tornado uma panela. Só que quando a gente conversou no dia da prova do outro grupo que a Maiana criou, o foco foi falado que vamos salvar o Lucas, porque ele é mais fraco, e eliminar a Clarice. Porém, a conversa que tinha lá no grupo do Sobrenatural não era essa, era de que ia defender o Lucas porque o Lucas era amigo e era prioridade. Só que o que eu falei que me chateou foi justamente isso, porque a conversa que tinha lá no Sobrenatural era de se defender por ser amigos, mas para o Matheus e para a Maiana a desculpa era de que eram pessoas fracas, então vamos manter no jogo. Então tinha duas estratégias, tinha duas linguagens ali para poder se manter no jogo dos dois lados. Entendi, tá. E quem foi a pessoa que falou isso? Foi Diogo? Foi o Diogo. Foi. A gente, ele falou que ia defender, porque nós estávamos no grupo do Sobrenatural e eram pessoas que ele tinha proximidade. Só que no dia da conversa das imagens, ele e o Matheus conversando no grupo, falaram de tentar eliminar a Clarice e manter o Lucas porque ele era mais fraco e estava mais embaixo, tinha mais chance de cair nas próximas órbitas. Só que pro Lucas ele não tinha essa ciência, porque ele tinha como prioridade o Diogo, era como se fosse amizade. Então, por isso que eu falei pro Matheus que o que tava me chateando era isso, porque tava querendo ou não, mesmo que ele não transparecesse, mas tava aparecendo um jogo duplo, e que ele ia acabar priorizando, como tanto até o Matheus depois pensou que de fato ele tava priorizando o Lucas, quando ele escolheu eliminar o Samuel, que tinha o Matheus como uma pessoa próxima, para defender o Lucas. Diogo? Primeiramente, o grupo foi criado na intenção de a gente salvar em órbitas. A partir do momento... E o Matt desde o começo, antes dele desistir, ele nunca deixou de ser meu top 2, ele sabe, e eu contava tudo pra ele no PV. Tanto que na eliminação do Samuel, eu cheguei no PV dele assim, Samuel, e foi justamente no Samuel que eu já ia. Ele já sabia do grupo do Supernatural. Ele pode até afirmar que eu contava tudo pra ele o que estava acontecendo. Quando teve a prova dos famosos, na qual aquele grupo ninguém se ajudou, pra mim aquilo ali não seria uma panela, seria só pra ajudar em órbita, não seria uma panela pra gente se ajudar em provas e etc. E foi quando a Jeff criou aquele outro grupo, na qual eu achei que aquele grupo sim era pra ajudar em provas, tanto que eu mandei estratégia lá e não mandei no outro grupo, eu mandei só no grupo que a Jeff tinha feito, porém aquele grupo foi desfeito. E aí, eu não sou uma pessoa que joga sozinha no game, eu sempre falo que todo mundo sabe que eu jogo com estratégia, eu jogo em grupo, eu gosto de alianças, eu acredito que a base do jogo é fazer isso, e foi quando eu voltei no outro grupo, na qual eu conversei com o Denis e o Matheus, e eles pediram desculpa pra mim, por conta que eles não ajudaram o grupo em si na prova, que eles estavam errados sim, e foi daquele momento que eu, a partir de que eu afirmei aquela aliança com eles, eu ajudei o Lucas a ficar no game sim, porque era uma pessoa que ia, não me ajudar, mas acredito que ajudar o grupo, quando tivesse provas na qual a gente deveria se ajudar, na qual onde teve aquelas que tinha que votar, colocar pontos e etc. E foi isso que aconteceu. O que me chateou mesmo foi quando aconteceu tudo aquilo, na qual a Jeff e a Erika ficou com pensamentos sobre mim, e foi o que eu falei na minha entrevista com você, porque se eu ficasse com alguma dúvida entre a amizade delas, de tudo que estava acontecendo, naquele momento eu ia chegar e mandar mensagem para a pessoa, eu não ia ficar quieto, não ia deixar o jogo rolar, e mais para frente jogar como elas, na verdade a Jeff, jogou no grupo, e foi isso que aconteceu. Se eu fosse elas no lugar delas, eu teria mandado mensagem e falado o que estava me incomodando, e é isso. Eu Deixa falei eu no teu falar, privado. posso? Pode. Eu quero falar o meu ponto de vista. Eu criei o grupo por quê? Porque eu perguntei antes se estávamos jogando. Eu, o Matt e o Diogo, e falou que sim. Eu posso ter me entendido de uma forma errada, porque acontece da gente entender de uma forma errada. Inclusive, eu conversava muito com o Diogo, eu perguntava para o Diogo, a gente está jogando junto? E ele falava comigo que estava jogando comigo também.
Tô errada, Diogo? Não estou errada? Não No tô. quê? Não Que escutei. você tá? falava que jogava comigo. Comigo e com o Matt, que a gente era uma das suas prioridades. Exatamente, eu te ajudei a entrar no game pra isso. Você e o Denis. Mas eu Então você me declarei- ajudou, você então no caso ajudou eu entrar só pra quê? Pra eu ter prioridade, todo mundo era sua prioridade. No Não, caso. gata, você era uma pessoa que eu considerava. Eu joguei o game do Felipe com você. Eu queria você no game. Entendi então. Entendi, não, entendi. Era isso que eu queria entender. Então eu era só mais uma peça de jogo, no caso, para o Diogo. Não era isso. Para mim, eu tinha como prioridade os três do início do jogo. Matt, Érica e Diogo. Eu tinha essas três prioridades que eu ajudaria e eu faria o que pudesse por eles três. Tanto que a gente conversando sobre isso, estava conversando. Na hora da briga com o Matt, onde rolou a briga com o Matt achou ruim por causa da mudança de você, quando você fez aquela mudança da prova. Tá, mas peraí, existem dois Calma pontos aí, primeiro. eu vou concluir tudo para você tentar entender tudo. Porque você Tá, mas o primeiro ponto que nós estamos falando é primeiro das palavras embaralhadas, aonde ele desistiu, mas ele voltou pro jogo. Ele desistiu de palavras embaraçadas, nem lembro que Sim, porque ele discutiu com vocês e acabou desistindo porque não priorizaram dar a resposta para ele, sendo que já tinha todo mundo respondido. E todo mundo sabia que ele estava abaixo no ranking de desafios. Então, mesmo que ele fosse o primeiro a entregar ao desafio das palavras embaralhadas, seria bom para ele porque ele ia fazer ele subir, mas não ia fazer ele ficar em primeiro lugar. Então, ele achou que iriam priorizar ele nesse sentido. Falar assim, não, vamos ajudar mais o Matt, porque ele já está em último no desafio. Mesmo que ele for o primeiro a entregar e ganhe a pontuação máxima, ele não vai ficar em primeiro, mas vai ajudar ele a subir. E a gente depois entrega e a gente vai se mantendo na pontuação. E não fizeram isso. Primeiro foram entregando. Se eu não me engano, podem me corrigir se eu falar errado. A Érica mandou pro Matt, ligou pro Matt pra ele entregar, só que como ele já estava no trabalho, e quando ele foi entregar, ele acabou sendo um dos últimos. Claro, foi uma junção de coisas, mas isso fez com que ele desistisse da primeira vez. Mas a gente conversou e ele voltou pro jogo. Aí depois, sim, teve a outra situação da mudança das provas, que também contribuiu, não foi o fator principal, mas contribuiu para com que ele desistisse por causa de todo o acúmulo de coisas que estava acontecendo com ele. Então são 2 pontos. Posso fazer uma pergunta? Pode. Essa primeira desistência do Matt foi que ele se chateou quando eu vi no grupo, eu não estava em casa, eu estava sem internet, quando eu cheguei, e eu vi no grupo que o Diogo tinha falado que era tudo repetido os nomes, eu fui lá e mandei. Só que a chateação do Matt foi que a Maiana mandou primeiro que o Diogo e mandou primeiro que a gente, só que a gente não sabia que ela já tinha mandado. E eu quero que a Maiana diga por que ela mandou, nesse mas não caso, mandou no grupo que tinha mandado. O Denis me passou, o Felipe me passou e pediu para mim não passar para ninguém. Eu liguei para o Diogo, porque eu tinha tentado ligar para os outros. Liguei para o Diogo, é isso. É repetido. Manda para os meninos e eles fazem também. Só isso, porque eu não poderia passar. Tinha prometido, então eu também joguei e liguei, entendeu? Não foi nada demais. Então, antes da gente finalizar, vai ficar a pergunta pro próximo. Então, significa que... Uma pergunta que vai ficar pra próxima. Tu, Maiana, julgou as pessoas por estarem fazendo jogo duplo, mas a senhora também estava nesse momento. Não. Nesse dia da prova, não, porque nesse dia da prova, tu jogou com o Felipe, mulher? Não, mas eu não ajudei, o Felipe me chamou. Foi o seguinte, eu tinha criado o grupo, o Denis me chamou no privado, e aí ele estava se ajudando, só que eu ajudei o Denis, e ao mesma forma eu estava ajudando os meus colegas, mas isso não queria dizer que eu estava jogando com ele. Quando eu ajudei o Denis, até lá um momento, tinha parado. Eu parei e continuei jogando com os meninos. O Felipe, de manhã, me ligou porque ele falou o seguinte comigo: Maiana, como você está ajudando o Denis e o Denis está jogando comigo, palavras dele, o Denis está jogando comigo, eu vou te dar a dica. E eu falei, qual é? Ele falou, é tudo repetido, mas não vou te falar a ordem.
Pronto. E eu fui procurar as imagens e daí que eu encontrei. E aí eu liguei para o Diego. Não é que eu estava jogando duplo com ninguém. Não estava jogando duplo com ninguém. Eu estava jogando com os meninos. Eu estava ajudando o Denis me ajudando, porque querendo ou não, a gente também tinha aliado. E o Denis falou que não estava jogando com ninguém, estava sozinho até aquele momento. Então, quando o Felipe te avisou, tu sabia que Denis já estava, então, jogando com o Felipe. Com o Felipe, mas isso aí não me surpreendeu. Por quê? Porque o Felipe e o Denis são muito amigos, da mesma forma que não me surpreenderia se o Matheus estivesse com o Felipe. Só que eu descobri que o Matheus e o Felipe tinham brigado, porque... Rafaela, silêncio! O Matheus e o Felipe tinham brigado porque parece que o Matheus pediu pro Felipe ajudar ele em alguma coisa e o Felipe chegou a não ver, e aí o Matheus bloqueou ele. Isso eu descobri na chamada de vídeo que eu liguei para o Denis e contei, porque eu e o Felipe ficou conversando ali um tempão e o Denis só ouvindo a gente. Tá, mas isso na nossa linha cronológica, isso é mais pra frente. Porque na Não, verdade... mas é o que eu tô falando. O primeiro a acertar essa prova de imagem embaralhada foi o Matheus. E o Matheus deu a resposta o Matheus que deu a resposta pro Felipe. O Matheus tá aqui, pode me corrigir se eu estiver errado. Ele deu a resposta pro Felipe e pediu pra Felipe não contar pra ninguém. Mas aí Felipe, como tava jogando com o Denis, deu a resposta pro Denis. E automaticamente agora a gente sabe que Felipe te deu a resposta. Quer dizer, de certa forma, te induziu a resposta, né? Não te deu ela de mão beijada, mas... Não me deu de mão beijada, te deu a dica ali pra ele só falou que tinha repetido e eu peguei e fui atrás. E eu concluí tudo e joguei pros meninos. Liguei pro Diego, e tá o Diego de testemunha, liguei pro Diego e falei com ele, Diego, é isso, avisa pros meninos e pronto. Até porque eu também estava na hora, meio ocupado, não lembro o que eu estava fazendo, e pronto, foi isso que aconteceu. Não que eu estava jogando duplo nem sujo com ninguém. Entendi. Porque minhas prioridades eram o Matt, a Erika e o Diego. E eu volto a repetir. Tanto que quando eu fiz o meu vídeo lá na frente do ranking, eu falo sobre isso, tanto que mudou meu ranking depois. Certo, entendi. Alguém quer falar alguma coisa? Eu só queria levantar uma questão aqui. Pode falar. É o seguinte, a Erika ela disse que saiu do grupo porque achou que a gente estava se ajudando em prova e tudo mais. E acabou que eu não ajudei o pessoal do grupo. Mas eu não sabia que tinha esse outro grupo. Eu vim saber, como eu comentei contigo, Douglas, na entrevista, saber muito tempo depois. Aí eu pergunto, se naquele momento que ela estava jogando com Maiana, Diogo e Matt, se naquele momento, se ela encontrasse todas as imagens ali, ela encontrou, descobriu, não comentou pra ninguém. Pra quem que ela iria contar primeiro? Pro pessoal que ela tava se ajudando, lá no grupo da Maiana, que ela criou, ou pra gente? Porque é muito fácil eu chegar e falar, você não me ajudou, a gente estava firmado, na minha cabeça eu não estava firmado com ninguém, só estava se ajudando em óbvio, como o Diogo deixou muito bem claro. Aí... Então, não, pode falar, depois eu... Pode falar. Respondendo a tua pergunta, eu não contei pra ninguém. A única pessoa que eu liguei pra mandar a resposta foi o Matt, mas porque o Matt, independente de prova, independente de panela, independente de jogada, todo mundo sabe que qualquer jogo que o Matt tiver, ele tá na frente de todo mundo. Então, ele, o Douglas seria uma outra pessoa na frente do grupo, concorda ou não? Sim, ainda claro, o Matt. Então não tem por que tu levantar... Só que o que eu quis questionar foi que tu não ajudou ninguém. Tu acertou, tu deu a resposta pro Felipe, e o Felipe que saiu espalhando. Mas no grupo tinha eu, tinha Denis, tinha Diogo, tinha Lucas. De vocês de ajudar em prova, você porque não tinha obrigação. Matt, Matheus, aqui não tô te falando, você não tinha obrigação. Justamente quando eu vi que você não tinha essa obrigação, eu também não tinha obrigação de me manter ali, porque não eram pessoas que me priorizavam, que me ajudariam. Do mesmo porque jeito o Lucas veio no meu privado. Se você achar a imagem, você não ia priorizar a gente do grupo. Então, é muito hipocrisia. Eu não ia priorizar ninguém, Matheus, porque eu não estava na prova. Eu cheguei em casa meia-noite, todo mundo já tinha acertado e recebido as dicas. Vocês já tinham chutado, vocês já sabiam qual que era, qual que não era. Vocês só estavam esperando o Douglas acordar para tentar mandar de novo. Eu não tive toda essa oportunidade. Então, quem eu ia ajudar? Eu não estava nem online. Isso não está sendo colocado em questão, não. O que está sendo tratado aqui... Tá sim, porque como é que eu ia te ajudar? Como é que eu ia dar resposta para vocês se eu nem estava fazendo a prova? Eu poderia até ajudar vocês, como eu falei. Eu cheguei em casa meia-noite, foi a hora que eu vi a mensagem da Maiana no meu privado, perguntando se eu estava fazendo a prova. Aí eu falei para ela que eu não estava fazendo porque eu não estava em casa.
Aí ela falou, eu estou tentando fazer com os meninos, com o Diogo e com o Matheus. Tu quer tentar? Eu falei, eu vou olhar a prova agora. Se vocês já acertaram algum, eu vou começar a chutar os meus agora. E comecei a chutar. Mas eu não ajudei nem eles, nem vocês, porque eu não estava presente na prova. Assim como eu não compartilhei com vocês, eu não compartilhei com eles. Porque quando eles acertaram de manhã, eu também não estava em casa. Quando eu cheguei, tanto que eu respondi depois de tanto de vocês, depois da Maiana, depois do Diogo, e eu fui avisar o Matt, porque todo mundo já tinha acertado, eu fui avisar o Matt que era para ele tentar. Não, entendi. Mas o que eu questionei mesmo foi o motivo pelo qual tu saiu do grupo. Sendo que se fosse com você, você também não ia priorizar a gente. Talvez você iria dar a resposta, mas antes disso você ia dar para outra pessoa, entende? É isso que eu tô querendo falar. Sim, pro Matt, mas isso vocês já sabiam quando o grupo do Sobrenatural foi criado. Foi sim. Quando o grupo do Sobrenatural foi criado, eu falei no grupo, quando a gente conversou de órbita lá, eu falei que a minha prioridade principal era o Matt, e isso é escancarado para todo mundo, não precisava nem desenhar, porque o Matt é meu amigo fora de reality. Então eu nunca prejudicaria ele. A chateação minha foi quando... A minha chateação não foi só aquela prova. Foi que nem eu tô falando. Ninguém daquele grupo recebeu ajuda, ninguém se ajudou. E fora o que eu fiquei sabendo, que nem eu tô falando, das questões de dizer que o Lucas lá era uma prioridade, mas para outras pessoas o Lucas só era mantido no jogo por causa dos pontos dele. O Denis jogava com o Felipe, mas estava no nosso grupo com a gente. Eu me desliguei desse grupo por isso. Pelo fato de que estavam pessoas naquele grupo jogando com outras pessoas de fora. E para que eu ia entrar lá se as pessoas não estavam jogando comigo? Entendi, Érica. Foi uma série de coisas que culminou na tua saída, beleza. Outra coisa que eu queria falar foi sobre o que a Maiana falou. Ela falou na questão aí do Diogo tá com a gente, aí foi falso e tal. Mas o que acontece? Maiana, você também não estava conversando com o Denis e conversou com o Felipe também sobre o jogo, mas em nenhum momento vocês deixaram claro que um era prioridade do outro. A mesma coisa com o Diogo, entendeu? Calma aí, você não sabe Calma aí, você tá falando algo, o Denis falou comigo, eu tô falando dele. Eu, toda a vida, falei que minha prioridade, sair para qualquer um, pode vir, desde o início. As minhas primeiras prioridades no jogo eram Diogo, Matt e Denis. E Diogo, Matt e Érica. Depois que teve a confusão do babado da saída do Matt, eu me afastei do Diogo por estar ouvindo e indo atrás de algumas coisas que eu descobri e fiquei chateada, tanto que eu expus lá no grupo na época, mas o Denis toda a vida falou comigo que jogaria comigo e com o Felipe. Ele, momento algum, falou que jogaria com você e com o Diogo. Momento algum ele falou isso com você. Eu não dei certeza para ele. Calma aí, deixa eu terminar. Mas eu não dei. Falei para ele que ele seria uma das minhas prioridades. Minhas prioridades estariam, naquele momento, Júnior e Érica, que foi quando eu criei a segunda panela. E o Denis conversando comigo, eu tava ficando com dó dele, porque ele falou que tava jogando sozinho, que não sei mais o que. Eu falei, Denis, não se preocupe, se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Você se torna uma das minhas novas prioridades também. Pronto, porque eu tinha muito carinho com ele, entende? Aonde eu tô? Ai, que feio. Matheus. Não, eu entendi. Eu tava vendo, eu não sei quem é que apareceu aí no perfil do Douglas. Enfim. A mãe dele. Que bonitinho, muito fofo. Bota ela pra falar com a gente depois. Ela vai ser muito realista, vocês não querem, não. O que eu tava falando você ficou chateada com o Diogo por ele estar fazendo o jogo duplo, mas em nenhum momento, até então, ele tinha dado prioridade pra gente do grupo, não, tá? Você meio que tá pregando ele pra cruz, sem ele ter feito alguma coisa ali, entende? Mas não foi que eu entendi, igual eu tô falando, igual eu disse, eu entendi algo errado, eu falei com ele, eu posso ter entendido algo errado, não estou certa se eu entendi ou não, porque pra mim, eu entendi que o Diogo estaria jogando comigo, o Matt e a Érica. Foi isso que eu disse. Eu entendi. Hoje, eu entendi isso. Só que ele disse que, da mesma forma que ele me ajudou o Denis também. Então, eu, no jogo, não era nada. E deixa eu falar só uma coisa, esclarecendo aquela situação dos grupos. Quando o Douglas falou que tinha as duas panelas e tal. Como eu falei, o da imagem não foi uma panela. Ele foi um grupo criado para fazer a imagem
Com a desistência do match, eu saí do grupo. E como eu falei, o que me afastou do Diogo não foi nem isso. Foi dia depois que teve aquela situação de vazar os valores do possível ranking geral. Aí eu conversei com o Diogo no privado e eu falei para ele que por mais que ele tenha feito na inocência, eu não sabia se ele poderia estar me dizendo a verdade ou não de que foi na inocência, ele tinha de certa forma tornado com que Denis e Felipe, que estavam no topo, virassem alvo, e eu e a Maiana, que estávamos embaixo também, e ele no meio termo não ser atacado. Inclusive, ele não foi atacado na prova. Foram atacadas as duas pontas, que eram justamente que foi revelado o ranking geral, e ele acabou ganhando a prova. E eu Foi falei daí que a gente não, conversou por mais no privado. por mais coincidência que fosse, isso gerou, de certa forma, com que ele se beneficiasse com isso. E o Douglas recebeu esse ranking geral no privado dele, não foi pelo Diogo. E o Diogo me disse que tinha sido por ele. Então, ou seja, mais pessoas tinham recebido esse ranking. Então, querendo ou não, esse ranking foi a base de ataque daquela prova. E com isso, eu acabei sendo atacada, a Maiana também, o Denis e o Felipe viraram foco, o Diogo ganhou, então beneficiou só ele. E eu falei que Quem eu me tinha me chateado disso. quem me mandou no privado foi Clarice que me mandou no privado o ranking. Pois é. Então, até Clarice recebeu o ranking. Porque ele Aí, falou por que ia isso que eu mandar falei pra exclusivamente ele pra mim. E ele ele falou já tinha isso mandado comigo. para mim também, ou seja, Ele esse mandou até ranking, pra ele mim, circulou, que nem comigo esse falava. ranking circulou para todo mundo. Então não me desce que foi inocentemente. Ele falou, eu tenho o costume de fazer isso em todos os realities. Sim, ele tem. Mas assim como o Breno, por exemplo, eles não revelam. Porque Não é revela. algo, vamos dizer, é uma carta na manga que você sabe como está o andamento do jogo. Então, isso para mim, numa véspera de prova de ataque, foi intencional. E foi ali que eu falei para ele que me chateou, porque na inocência ou não, ele me prejudicou. Então, não tinha mais por que eu estar jogando com ele. Até porque a gente sabe que Diogo, ele mesmo alega nas próprias características dele que ele é estrategista e que ele é jogador. Então você imaginar numa prova de ataque um cara que se diz estrategista e jogador agir na impulsividade e não sei, é muito de fato de se duvidar, até porque ele é um cara muito inteligente, ele é muito estrategista, e foi uma das perguntas que eu fiz pra ele. Eu falei pra ele Foi sim. aí que eu cortei meu elo com o Diogo, não foi nem por E na causa própria da prova. entrevista que eu fiz pra ele, eu falei, aquilo foi muito inteligente. Aquilo foi uma jogada de mestre, porque aquilo fez ele ganhar a prova. Aquilo foi uma jogada de mestre e o cara foi muito bom. E a gente tem que reconhecer isso. O cara foi um jogador perfeito naquele momento. Porque ele fez uma jogada que ninguém nunca pensou em fazer. Nem eu sou um cara que. Eu sou um cara, quando eu sou participante, eu sou muito jogador, eu jogo mesmo, e se eu tiver que eliminar os meus amigos do jogo, eu vou eliminar meus amigos do jogo. Eric e Matt, eles têm consciência disso. A gente já jogou junto, já enfrentou o paredão junto, e eu votei. Se eles tiverem que sair, eles vão sair. E nós nos amamos durante 7 anos de amizade. E a amizade é isso. Mas a gente, claro, eu sempre priorizo eles. Mas realmente as pessoas têm que concordar que foi uma jogada incrível. Aquilo salvou ele de cair no ranking e fez ele chegar na final brilhantemente. Então a gente tem que concordar. Mas de fato é de se duvidar, e eu também duvido. Eu duvido muito também, que ele tenha eu não jogado lembrava aquilo. desse. Tu acredita que eu não lembrava? Ô, Érica. Que me afastou dele. Foi aí também que acabei me afastando, porque até então eu conversava com ele. Eu nem lembrava desse ponto, nem lembrava. Tanto que eu e você, Érica, conversamos no privado, eu falei, Érica, mas o Diogo, ele não é de fazer isso. Inclusive, a gente pedir as coisas pra ele, ele não manda. Lembra que a gente conversou no privado, nós dois, falamos sobre isso. E aí a Érica falou assim, acorda. Eu falei, é verdade. Foi daí que eu acabei me afastando do Diogo. Não foi nem pelos grupos de panela. E por isso que eu falei, inclusive, quando ele citou o negócio aí de que, quando eu tenho um problema com uma pessoa, eu converso no privado. Nem por isso eu fui lá botar a picuinha lá no grupo de que ele tinha feito isso proposital. Eu deixei a prova acontecer, ele ganhou a prova, e o que eu tinha pra falar pra ele, eu falei no privado dele, que eu não acreditava que ele tinha feito aquilo no impulso, que eu não acreditava que tinha sido inocentemente, e de fato ele fez uma jogada que beneficiou ele e que me prejudicou. Então, se alguém fez uma jogada pensando em se beneficiar e me prejudicar, mas ao mesmo tempo diz que joga comigo, eu não compreendo. Então, não tem por que eu estar ali próximo daquela pessoa. E foi quando a gente, de fato, se afastou. Então, não foi porque teve panela daqui, panela dali, por causa da existência do match, não. Eu me afastei posterior a isso, quando ele fez essa jogada do ranking geral. Diogo, fale agora.
É o teu momento. Eu não tenho muita coisa pra falar, não. Foi o que eu falei na entrevista pra você. Eu não fiz nada com nenhuma intenção. Mas depois que já aconteceu o bololô, hahaha, todo, eu parei pra perceber que mesmo na inocência, eu criei uma estratégia muito boa. Verdade. Mas eu juro, de pé junto, de tudo, que eu não fiz na intenção nenhuma de me fortalecer na prova e nem nada. Mas eu admito que depois, quando eu vi que já estava tudo acontecido, eu pensei, porra. Foi uma jogada muito É uma jogada que, se eu tivesse pensado, eu poderia até feito melhor ela, mas não foi com intenção nenhuma. O Júnior vai falar que eu sou sonso, vai falar que eu sou sonso. Vamos pensar que eu sou sonso, vamos pensar que eu sou sonso. Mas eu não vou me virar nos 500 aqui pra ficar tentando convencer vocês que, ai... Porque realmente parece, se tivesse ido no lugar de vocês, eu realmente ia falar, tipo, não, ele fez aquilo proposital. Mas eu não fiz. Eu fiz na inocência mesmo e eu admito que depois eu parei pra analisar e falei assim, porra, até eu não fazendo estratégia, eu faço estratégia. Matt, agora, tu aí, Matt. Essa prova foi o gatilho que te fez desistir do jogo. Foi uma junção de coisas, mas foi o gatilho aí que te impulsionou a desistir. A estratégia do jogo funcionou muito bem. Se ela funcionou pra ele, ela ia funcionar pra você também. Mas agora gostaria muito que você... Como você mesmo disse na entrevista, os teus amigos sabem o porquê que você desistiu e isso vale, ponto, independentemente do que os outros vão achar. Mas gostaria muito de você novamente explicar para as pessoas, para que todo mundo pudesse entender aí, não a questão pessoal, até porque é uma coisa pessoal e não vem ao caso, mas assim, os gatilhos que te levaram a essa desistência e você que muito provavelmente era um possível aí finalista, né? E tiraria aí ou Matheus, ou Dio, ou Felipe, ou Denis, que estavam em segundo, em terceiro e quarto lugar, talvez dessa possível final, né? Então, eu acho que o que subiu muito na minha cabeça foi o desafio, porque desde o primeiro dia que eu vi desafio com jurados e tal, eu saí reclamando pra todo mundo. Todos meus amigos sabem que eu reclamava o tempo todo sobre os jurados que eu detestava, entendeu? Então acho que o meu gatilho máximo foi os desafios, que era o meu calcanhar de Aquiles, que tava me pegando o tempo todo no jogo, entendeu? E era o ranking que eu tava lá em último, sabe? E eu acho que eu deixei muita coisa vir pra cabeça, entendeu? Porque nas provas eu tava indo muito bem. Sim. E o que tava me incomodando também é que a pontuação das provas era muito baixa e a pontuação dos desafios era muito alta. Então eu tinha aquela sensação de que mesmo eu indo bem em todas as provas, eu nunca ia conseguir chegar no topo lá no final, entendeu? Então eu acho que isso tava me incomodando muito. Aí teve todos os problemas pessoais que eu tive, que meus amigos todos sabem, entendeu? E acabou juntando tudo, eu fui vendo coisas que não existiam, fui criando monstros na minha cabeça que não existia, e acabei saindo do jogo. Mas pra mim, eu acho que foi algo que me fez muito bem, sabe? Ter saído do game, ainda mais depois das traições que eu vi que rolou no game, ainda mais o Denis, que era uma pessoa que eu priorizava muito como amigo, então agora surge a dúvida, né, se ele me trairia também. Então acho que eu ter saído naquele momento foi muito bom pra mim, porque talvez eu poderia ter ficado pior psicologicamente se eu tivesse continuado no jogo, entendeu? Mas é isso. Certo. E agora vamos às conclusões finais, para finalizar, né? Que a gente já tá aqui quase 2 horas. Vamos deixar aí todo mundo dar a sua visão final aí sobre o jogo. Podem falar aleatoriamente aí quem quiser começar. Então, eu acho que, como eu falei, tudo estava muito às claras, e eu acho que justamente eu me dou em questão de jogo bem nesse fato de que eu consigo, parece que eu estou de fora do jogo, então eu consigo ver muitas coisas nos detalhes ali que vão me ligando a certas situações, e foi por isso que talvez eu tenha ido de forma mais ali com pouca gente, ter me afastado ao longo do jogo, mesmo entrando ali na substituição, eu já tinha mais ou menos uma noção das pessoas que estavam aliadas ou não, e talvez por isso eu consegui ir um pouco à frente no jogo, justamente porque eu já tinha noção de como que estava formado o jogo, então eu não cacei conflitos com ninguém, eu só fui mesmo recuando, deixando de falar certas coisas, deixando de fazer certas coisas que me mantiveram ali. Afinal, estava muito nítido já, eu sabia que ele naquele momento que eu sairia, iria ficar entre as pessoas que ficaram, eu, Júnior, Matheus, os outros eu já imaginava que iriam para a final. Hoje eu torço muito para o Júnior, mas eu sei que em relação a pontuações, ele ainda vai ter uma certa dificuldade de chegar acima, e também torço para o Diogo, porque independente de qualquer coisa, como eu falei,
Eu nunca tive, tipo, um choque direto com o Diogo, porque eu sempre soube do jogo dele quando ele joga. Ele joga pensando no dele, ele joga pensando em ganhar. Então, tipo assim, nada do que ele fazia me surpreendia. Só que era um jogo que não é um jogo que eu faço, então por isso eu me afastei. Mas ele é merecido pela dedicação que ele está tendo na nova era de estar na final e de ganhar. Os demais, eu acho que o Denis não tem hipótese nenhuma de ganhar, porque eu achei um jogo muito pesado, um jogo muito sujo, um jogo que não vai com a minha linha em hipótese alguma, porque todo mundo sabe que aqui a primeira coisa que eu priorizo no jogo é a amizade, para depois eu pensar em jogo, e ele é uma pessoa que não fez isso em momento nenhum, não teve nenhum respeito por isso. E o Felipe, eu tenho um carinho enorme por ele, eu adoro ele, mas eu ainda acho que ele segura muito o fato de se posicionar. E esse ficar em cima do muro o resto do jogo todinho fez ele chegar na final? Fez. Mas, infelizmente, não foi um jogo que ele, tipo assim, eu dei a cara a tapa, eu joguei, eu mereço, eu tô ali. Ele tem os méritos dele, tá na final. Tem pontos suficientes para bater de frente com os demais. Mas, em relação a jogo, eu acho que ele ficou muito na linha do vou me mantendo no jogo aqui, com as minhas amizades, com o meu jeito quietinho, em cima do muro, e foi até a final. A passividade dele, né? Isso, exatamente. Principalmente em relação ao Denis, né? Isso, Ele foi o único que até então nem se pronunciou nada em relação a tudo que o Denis fez, né? Mas fora Mas isso, ele não traiu ele? Não guardo mágoa nenhuma de ninguém, tanto que mesmo depois de tudo Nova Era, eu e o Diogo, a gente tá no supermarket junto, a gente joga junto, a gente não se trata mal, então, tipo assim, a única pessoa que de fato eu me afastei e não quero amizade é o Denis, porque nem ele teve a consideração de quando me atacou na prova no reality, de vir conversar comigo, não menos dizer assim, eu te ataquei porque tu tava off e tu não poderia me atacar de volta, então eu aproveitei para usar, como eu tive essa conversa com o Felipe. Então é uma pessoa que eu não quero nenhum pingo de contato. E é isso. Mas alguém quer finalizar? Eu quero. Eu entendi agora muita coisa também que eu não tinha entendido. Acho que foi importante essa lavação. Tenho que entender e parar de usar mais o meu coração e usar mais estrategicamente. Digo, não torcia para quem estava na final, porque eu taxei de trio do mal, mas de mal não tem nada, né? No caso, torço sim, hoje eu torço sim que o Diogo, o Júnior, o Matheus, até mesmo o Felipe ganhem. Denis não quero que ganhe, de forma alguma. Se o Diogo vencer, eu vou ficar muito feliz, porque o cara joga pra caramba. Pra caramba, é um jogador nítido, merece esse jogo. Já me resolvi com ele, já me resolvi com o Matheus. São pessoas que eu já me resolvi fora e tô junto. Não quero contato de forma alguma com o Denis. É uma pessoa que eu não quero mais contato. E é isso. O Matt, eu pensei que estava brigado comigo, não tá. Graças a Deus. É uma pessoa que eu amo, levo pro meu coração e tenho um carinho. Era a minha prioridade no jogo. E eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Só isso. Mas alguém quer finalizar? Eu. Pode falar. Só comentar que foi um jogo difícil, né? Para mim, para Érica e Cleiton, principalmente, que entramos ali um pouco atrás. Sim. Mas Érica conseguiu ir longe, eu também, né? Tô na final. Cleiton, infelizmente, né? Foi lá no iniciozinho. Mas ainda assim, acredito que eu me esperei bastante em comparação com os outros realities que eu participei do Douglas. E só uma coisinha também que eu acredito que se o Matt não tivesse saído, eu acredito que eu não estaria na final, porque Diogo não sei, e eu acho que não ia se aliar com a gente, né? Depois que eu vi raciocinar isso, inclusive quando tu me perguntou na entrevista. Eu fiz essa pergunta. Foi ali que eu parei para pensar, realmente, Matt, obrigado por ter saído, tá? Só um adendo aí. De nada, né? Eu sei, eu tô brincando aqui, tá? Eu sei que teve esse problema sério, enfim. Eu espero que eu consiga ganhar, né? Mas se eu não conseguir, minha prioridade ali, que eu espero que ganhe, seja Diogo e Júnior, o resto, foda-se. E é isso.
Certo. E obrigado pelo game, foi muito bom, tá? E é isso. Ah, tá, mais uma coisa, se eu e Matheus não ganhar, já digo logo, chama nós dois que a gente já tem aliança formada pro All-Star. Adoro. Eu também quero agradecer. Eu gostei muito do game. Acredito que foi o game que eu mais desenvolvi em questão a provas. Eu gosto de games assim diferentes, essa dinâmica de fazer vídeos. Eu gosto porque eu já fazia vídeos, já fazia challenges, então foi uma coisa que eu me desenvolvi. Acredito que games são games, cada game você tem uma aliança diferente, cada game você se alia com pessoas diferentes. Gostei muito de ter me aliado ao Matheus, que eu não achei que eu poderia me aliar, né, no decorrer do game. Eu gosto muito da Jeff, como eu gosto muito da Erika, muito do Matheus, do Matt. Gosto muito do Denis por mais de tudo que ele fez. Do Felipe também eu já tinha um carinho pelo game passado. Não saio com esse game com mágoas de ninguém, até porque é apenas um game. Se quiser mandar mensagem no WhatsApp, eu vou estar ali. Esses games pra mim são games, igual a Erika fala, eu jogo com coração gelado, porque eu uso estratégias naquele game. Mas outro game vai ser outro game, vai ser outra estratégia, vai ser outras pessoas, então vai ser outro modo de jogar. Então é isso. Eu acredito que eu me dei ao máximo nessa final, mas se eu não ganhar, eu torço muito pro Matheus ganhar, que ele fica ali em segundo, que o Júnior fique em último. E é isso. Júnior, eu também não levo mágoas de você, até porque um game é um eu game. queria finalizar. Eu acho. Pera, que ele tá falando. Eu acho até legal esses shades. Na verdade, eu levo muito na brincadeira, mas tem pessoas que não é igual eu, que levam na brincadeira, que realmente leva, assim, pro coração. Mas pra mim isso é um game, então vem de cada pessoa. Enfim, adorei esse reality. Espero vencer, mas que eu não vença, que o melhor vença pelo esforço que conseguiu aí chegar nessa final e ganhar nessas provas. Pode finalizar, Júnior. Eu realmente não tenho mágoa nenhuma, não só de eu como de ninguém. Não quero que ele ganhe, isso é pessoal. Muito menos o Denis. Se eu não ganhar, que eu burrei muito essa última prova, quero muito que o Matheus ganhe. Ou o senhor Murinho, que é o Felipe, ganhe. Depois vem o Denis. E vem o Diogo, que querendo ou não merece. O Denis nem merece, nem quero que ganhe. Então, é isso. Thaís, você quer falar alguma coisa para finalizar? Bom, vou falar. Primeiro, eu quero agradecer a pequena participação que eu tive, porque foi inesquecível. Mentira, tô brincando. Tipo assim, eu gostaria de ter mostrado mais o meu jogo estrategista, até porque todo mundo sabe que eu jogo com o meu coração, só que nesse jogo, como eu falei na entrevista para entrar no jogo, eu falei até pro Douglas, que eu iria com um estilo de jogo diferente, totalmente diferente de todo jogo que eu já joguei na minha vida, colocando prioridade em cima de mim, colocando as pessoas acima de mim. Não deu certo porque minha internet, graças a Deus, não colaborou com minha pessoa. Aí, o que acontece? Quando foi no outro dia que eu desisti, veio... A internet. Eu não vou dizer porque senão eu vou chamar palavrão. Mas, gente, eu amei participar com vocês. O Diogo, eu já conheci o estilo de jogo dele, então não me impressiona nada que vocês falam, porque ele é um jogador excelente, eu já tinha falado isso até na entrevista, ele é muito estrategista, ele é muito bom, então não me impressiona. E se ele ganhar também não vai me impressionar em nada. Mas todos que estão na final, eu tô torcendo menos o Denis, porque se ele tiver feito esse negócio mesmo, dessa sujeira aí, não é uma coisa que eu concordo, então ele não merece. Então, é isso, gente. Vocês têm minha torcida. Foi ótimo participar. E não venham para a temporada que eu vou participar, porque eu quero esse prêmio. Matt, quer finalizar? Eu quero. Quero chamar a torcida pra minha duplinha aí, meu nenê, que eu mandei o link pra ele. Eu lembro que quando eu mandei pro Diogo, eu já sabia que ele ia entrar, ele ia arrasar, ele ia estar na final. Desde o primeiro dia, eu sempre deixei bem claro pra ele que eu tinha certeza que ele ia estar nessa final. Se eu não tivesse, ele ia estar lá por mim. Então não tem como eu não torcer por ele, porque eu acho que ele é a pessoa que me representa maior nessa final. Sempre soube que ele era jogador, então acho ele muito inteligente. Já fui a DM dele, já vi
ele já ganhou game meu, então eu sei do potencial enorme que ele tem. Então, sim, minha torcida é pra ele, óbvio. Torcia pra Maiana, pra Erika tá na final também, 2 pessoas que eu amo de coração. Queria ver muito nessa final junto comigo, se eu tivesse no jogo também. Mas, enfim, não deu certo. O Diogo, acho que é o único que tava jogando comigo realmente que tá na final. Eu vou torcer pra ele, óbvio. Mas também torceria pro Matheus, que é uma pessoa que eu gosto pra caramba também, ele sabe disso. Independente, a gente não jogou junto, mas é uma pessoa que eu gosto muito. O Júnior eu conheci nesse game, uma pessoa incrível que eu conheci, que quero levar pra vida também. O Denis, gosto dele, mas tô com aquela dúvida ainda, então uma hora ou outra vez esclarecer algumas coisas com ele, então não quero comentar muito sobre isso. E o Felipe, uma pessoa que eu gosto também, mas eu acho que o Felipe é a terceira pessoa que fica pra mim pra ganhar esse game. E é isso. Pode, Erika, pode falar. O Denis tá viajando pra lavagem de roupa suja, mas tá fazendo prova na Lesia. Só pra deixar esse recado aí que ele correu de todo mundo. Só vou deixar registrado. Bom, para finalizar, eu quero dizer que foi uma temporada maravilhosa. Eu arrisquei muito criar um do Nova Era, porque é uma dinâmica muito diferente. Eu sei que muitas pessoas que estão nesse mundo virtual não gostam de participar de vídeos, de aparecer. Então a gente sabe que a quantidade de pessoas que acabam se inscrevendo para esse tipo de reality é muito, muito pequena. Muito pouca, mas a gente percebe que mesmo sendo poucas, são incríveis. Olha o time maravilhoso que a gente conseguiu formar e vocês deram muito entretenimento, vocês deram muito jogo e vocês jogaram o jogo de uma forma brilhante. E eu só tenho a agradecer, muito grato. De fato, agora a gente encerra a gravação, né? Porque aqui é a última gravação mesmo e se encerra. E é muito legal porque vai passar o tempo e daqui a uns 5 anos a gente vai poder ir lá no YouTube e ver a história que a gente se criou e relembrar de todas as tretas e poder dar muita, muita risada. Porque depois que passa a gente ri muito, né? Então é muito legal a gente poder relembrar e dar muita, muita risada. Então, para finalizar, eu quero tirar um print com todo mundo aparecendo, todo mundo bonito, para tirar um print para poder postar, né? Vamos tirar todo mundo então, por favor. Pronto, e é isso. Ai, e é isso, então. Muito, muito obrigado por todo mundo. Obrigado mais uma vez pelo entretenimento. E a gente se vê no All Stars. E também, né? Se o campeão estiver aqui, porque a gente só tem 3 dos 5 finalistas, né? Mas se estiver aqui, que a gente se encontre daqui a alguns anos no All Stars Winners, entendeu? E que todo mundo esteja rico, bonito e que o prêmio pode ser 10 mil reais. Olha que legal. Amém, amém. E o vencedor tá aqui. Amém. Vamos lá. Então é isso. Obrigado. Beijo pra vocês. E muito, muito obrigado pela lavagem de roupa suja. Muito, muito obrigado. Looking back on when we first met, I cannot escape.